Esta é a 8ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, com a parceria da TV PUC. E agora conversaremos sobre o direito internacional, ou a advogada que trabalha na área internacional. Está aqui para conversar conosco o Pedro Dalari, que é graduado em Direito pela Faculdade de Direito da USP e em Administração de Empresas pela FGV. É mestre, doutor e livre-docente em Direito Internacional na Faculdade de Direito da USP. É professor de Direito Internacional do Instituto de Relações Internacionais da USP. É coordenador do Centro Ibero-Americano, da Cátedra José Bonifácio e coordenador e membro da Comissão de Direitos Humanos. Eu agradeço a sua participação. E podemos começar com um caso, uma situação inusitada, diferente, a respeito do trabalho do advogado internacional. Não sei se é assim que a gente chama. Não, sem dúvida. É um prazer estar com você, Silvio. E a área de direito internacional é a área que, como você leu aí no meu currículo, me acompanha desde o início dos estudos na faculdade de Direito, né? E com isso eu vivi já muitas situações relacionadas à área de direito internacional, seja como advogado, seja na vida pública, seja na atividade internacional propriamente dita, né? Há um caso que me parece muito curioso e que mostra como o direito internacional hoje lida com o cotidiano das pessoas, não é só com as grandes questões, né? Um dia, no meu escritório de advocacia, apareceu uma jovem que havia sido, enfim, que havia tido a minha referência de outros advogados para me fazer uma consulta. E a consulta é o seguinte: ela iria se casar, o seu noivo era alemão e vivia na Alemanha, e ele tinha muitas dúvidas sobre o casamento, não sobre a parte, vamos dizer assim, afetiva ou afetuosa, mas sobre as formalidades do casamento, e queria fazer uma conversa com o advogado, né? E eu disse, não, perfeitamente. Então, marcamos, né? Ela me contratou para fazer uma consulta de 1 hora. No dia da consulta, ela foi ao meu escritório, então colocamos lá o telefone no Viva Voz. Naquela época não tinha essa coisa de vídeo, tudo, era só o telefone. Era o telefone com Viva Voz e já era uma coisa assim inovadora. Então ficou eu e ela e o noivo dela na Alemanha, né? Eu não falo alemão, mas ele falava inglês, então conversamos em inglês. E aí, durante 1 hora, eu tive a conversa mais surrealista, porque ele ficava me perguntando coisas sobre o casamento, né? Com uma frieza, com um cálculo, que eu ficava preocupado por conta da moça que estava ali do lado. Então, ele me perguntava onde que é melhor ele casar, no Brasil ou na Alemanha, por causa do impacto jurídico. Como é que é o imposto de renda, né? Se ele morar no Brasil ou se ele morar na Alemanha, já que ele tem negócios na Alemanha. Depois, se fosse para ter filhos, né, seria melhor ter os filhos na Alemanha ou ter os filhos no Brasil por conta da nacionalidade. E se você está rindo, você vai ver as últimas perguntas. Se ele tiver que se divorciar, será melhor, né, ou seria melhor ele estar casado no Brasil, na Alemanha, nos dois, e em que país seria melhor fazer o divórcio? Veja, Silvio, né? Nem haviam se casado. Ao meu lado estava a noiva dele, com a qual ele iria se casar, suponho que perdidamente apaixonado, não é? E, ao mesmo tempo, a consulta jurídica de direito internacional era para saber aspectos sobre todos os aspectos jurídicos relacionados ao casamento, inclusive a possibilidade de dissolução do casamento, no fim do casamento. Acabou a consulta, né? Ela me pagou o valor lá da consulta, eu dei o recibo e ela foi embora.
nunca soube se casaram, se não se casaram. Não sei se a minha consulta ajudou o idílio amoroso, né? E se ele foi todo fato aqui, né? Foi um caso bastante típico para mostrar como o direito internacional, quando a gente fala de direito internacional, não estamos nos referindo só às grandes questões envolvendo a política internacional, mas, inclusive, o direito de família, né, as relações pessoais. Hoje, no mundo globalizado, tudo isso envolve questões de direito internacional. Então, vamos caracterizar essa área, né? Quer dizer, não imagino que esse seja, né, um consultório de negócios de casamento, né? Do negócio do casamento seja a atividade principal, né? O que caracteriza, o que é esse direito internacional? Veja, o direito internacional não é uma especialidade no sentido substantivo, no sentido temático, né? Porque o direito internacional cuida justamente de tratar todo e qualquer tema jurídico sob o aspecto internacional, na medida em que o assunto tenha um aspecto internacional. O caso que eu contei no começo é um caso de direito de família. Estava se discutindo o casamento e aspectos relacionados ao casamento. Portanto, a especialidade jurídica seria direito de família. Só que, como havia uma componente internacional, o caso tem esta vertente internacional. Portanto, para resumir, né, qualquer assunto pode ser objeto do direito internacional. O que caracteriza o direito internacional não é um assunto específico, não é um tema específico. É a dimensão internacional que pode estar presente em qualquer tema. Pode ser um tema de comércio internacional. Então, uma área importante do direito internacional é o direito internacional relacionado aos negócios, né, ao comércio, às aplicações financeiras. Pode ser o direito de família. Na Europa, por exemplo, outro dia eu estava vendo uma estatística, Silvio, mais de 20% dos divórcios envolvem alguma questão internacional. Ou o casal é de nacionalidade diferente, ou moram em um país diferente de onde se casaram, ou têm filhos em um país diferente da sua nacionalidade ou do seu domicílio, ou têm bens em mais de um país. Portanto, a temática internacional existe no direito de família. Existe também no direito do trabalho. Hoje, tanto porque há regras de direito do trabalho que são estabelecidas internacionalmente, mas porque o número de pessoas que desenvolvem atividades profissionais que acabam sendo associadas a mais de um país, a mais de um sistema jurídico, é muito grande. Então, o direito internacional tem essa característica de ser um ramo ou uma especialidade que não é temática, ela é instrumental, como a gente diz, que se aplica a todo e qualquer tema. Hoje não há nenhum assunto que não seja, de alguma maneira, tocado pelo direito internacional. Então, a pessoa teria que ter uma especialização em alguma área já tradicional do direito e também atuar em direito internacional, ou eu estou falando bobagem? Não está falando bobagem, porque, na verdade, o que acontece é o seguinte: dos cursos de graduação hoje no Brasil, em qualquer faculdade do Brasil, já se ensina direito internacional, tanto o direito internacional público como o direito internacional privado, que são duas disciplinas do direito internacional. Portanto, aquele que se forma em direito, ele já tem uma base mínima de direito internacional, assim como ele tem de todas as matérias, né? Agora, é claro que se a atividade profissional dele for envolver, né, com muita frequência, casos em que a dimensão internacional seja relevante, muito provavelmente este advogado ou esta advogada vai ter que fazer uma especialização, uma complementação para aprofundar o seu estudo internacional, né? Mas, na verdade, já está na base dos cursos de direito, portanto, na formação das advogadas, dos advogados e, por via de consequência, de juízes, juízas, delegados de polícia, todas as categorias, né, as carreiras jurídicas,
hoje, na preparação dessas carreiras, o direito internacional já está presente. Em alguns concursos públicos, inclusive, Silvio, se exige direito internacional nas provas. É o caso dos concursos para a área federal, juiz federal, membro do Ministério Público Federal, advogado da União. São carreiras em que o direito internacional é, inclusive, exigido o conhecimento para efeito de concurso público. Ele precisa conhecer a legislação ou a jurisprudência dos países envolvidos na relação ou não? Veja, são 193 países que integram a Organização das Nações Unidas. Então, é evidente que não é possível saber tudo. O advogado que vai lidar com o direito internacional, em geral, ele acaba trabalhando com maior frequência com alguns países. E aí, conforme a sua especialidade, se ele trabalha muito com o comércio internacional relacionado com aqueles países, ele acaba tendo que estudar um pouco e conhecer a jurisprudência ou a legislação dos outros países. Agora, o bom advogado de direito internacional, ele acaba tendo uma sensibilidade, uma intuição até, que mesmo quando ele vai lidar com um sistema jurídico que ele não conhece mais detalhadamente, ele rapidamente consegue pegar, né, os elementos centrais. Evidente que aí pesam fatores como o conhecimento do idioma do país com o qual se está se relacionando. Isso faz toda a diferença. Mas, né, então, por exemplo, nós temos alguns advogados aqui no Brasil que são especializados em direito internacional em assuntos que envolvem a comunidade japonesa. Aí, falar japonês faz toda a diferença, tá certo? Então, não é obrigado? Não é. Mas saber japonês vai criar melhores condições para o desenvolvimento da atividade profissional. E qual é a área mais demandada no direito internacional? Tem alguma mais demandada do que outras? Certamente, a advocacia de negócios ou a advocacia relacionada a comércio internacional, a matéria referente à propriedade intelectual, patentes, né, propriedade industrial. Essa é a área que tem, vamos dizer, os escritórios mais estruturados, porque são áreas já consolidadas, né? O comércio internacional é talvez a atividade de relações internacionais mais intensa ao longo das últimas décadas, sem dúvida nenhuma, né? Agora, no mundo globalizado, outras áreas vão adquirindo relevância, né? Então, hoje há muitos advogados que trabalham com temas de direitos humanos ou com temas, como eu mencionei, de direito de família, que começam a ser demandados. Uma outra área onde a dimensão internacional evoluiu muito nos últimos anos é o direito penal, né? E processual penal, por causa da chamada cooperação internacional, né? Esses casos da Lava Jato e todas essas investigações que conduziram à apuração de transferência internacional de recursos ilícitos e, portanto, apuração de crimes internacionais, né, passou a exigir que os advogados criminalistas começassem a ter a necessidade de conhecer um pouco mais essa dimensão internacional para o equacionamento, o atendimento, inclusive, dos seus clientes. Mas não existem tribunais internacionais, não é? Não existem. Existem tribunais internacionais. Aí, há tribunais internacionais que são aqueles tribunais que julgam questões internacionais entre países, por exemplo. A Corte Internacional de Justiça é o mais antigo, existe desde 1920, né, em funcionamento, para você ter uma ideia. Né, completa este ano 100 anos. Né? Existem tribunais internacionais que julgam países por assuntos específicos. Então, a Organização Mundial do Comércio por controvérsias entre países de natureza econômica. Existem tribunais de direitos humanos que julgam países, inclusive a partir de reclamação de indivíduos. Né? Certo. E existem os chamados tribunais penais,
que julgam indivíduos, são tribunais internacionais que julgam indivíduos, naqueles casos em que os países, por estarem em guerra, por exemplo, né, não têm já um sistema de justiça. Então, essa é uma dimensão, o julgamento em tribunais internacionais de questões internacionais. Agora, existem também situações em que há o julgamento por um tribunal de um país de uma questão que tem dimensão internacional. Aí quem julga é o tribunal do país, por exemplo, um caso de família, de direito de família, né, de pais que se separaram, moram em países diferentes, têm que decidir a guarda da criança, né, com os pais morando em países diferentes. Isto é um caso internacional, mas não será julgado por um tribunal internacional, será julgado por um tribunal de um país, um tribunal nacional. Mas esses tribunais, eles não têm a força da coerção. Não, esse do tribunal. Por exemplo, dou um exemplo para você, no caso da Organização Mundial do Comércio, né? Se um país que tem uma controvérsia com outro país ganha a causa, e isto significa que o país que perdeu tem que adotar determinadas medidas, se o país que perdeu não adota essas medidas, o país que ganhou tem o direito de retaliação. Ele tem o direito de, por exemplo, aumentar as suas alíquotas do comércio com aquele país para compensar o prejuízo que foi causado, o que é muito eficaz, né? Então, progressivamente, né, o sistema internacional vai desenvolvendo métodos, né, até indiretos, muitas vezes, de coercitividade, que geram eficácia. A própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, o Brasil já foi condenado várias vezes, e o Brasil tem cumprido, a maior parte das vezes, as decisões, até por um aspecto reputacional, né? Ou seja, né, o não cumprimento gera uma imagem muito danosa para o país na cena internacional. Então, progressivamente, o sistema vai se tornando uma rede de obrigações recíprocas mais eficaz. Mas a maior parte dos casos internacionais, como eu disse, não é julgada nos tribunais internacionais. Não é algo que... Isto vale para as decisões ou para os casos entre países, né? Aqueles casos mais políticos, ou alguns temas, como direitos humanos e comércio. A maior parte dos casos que tem dimensão internacional hoje é julgada nos tribunais dos países. E aí a execução dessas decisões é a mesma que vale para qualquer decisão daquele tribunal. Interessante. E como é que, vamos voltar ao aspecto da formação, existe uma especialização para este profissional? São cursos, mestrado, doutorado, ou pós-graduação, lato sensu? Sem dúvida. Com a expansão, com a globalização e com a expansão dos eventos em que há este atributo, este fenômeno da internacionalidade, começaram a surgir casos jurídicos com essa dimensão internacional. Isso, então, levou, né, ao fortalecimento no direito, né, da área de direito internacional e levou, fora do direito, por exemplo, a criação dos cursos no Brasil de relações internacionais, que são fruto do mesmo fenômeno, né, o fenômeno da globalização, da integração maior internacional. No direito internacional, como eu disse, né, trata-se tanto o direito internacional público como o direito internacional privado, que são duas disciplinas do direito internacional, de matéria que hoje está presente nas faculdades de direito de maneira geral. Então, todos acabam estudando um pouco de direito internacional. Na medida em que, seja por força do seu interesse acadêmico, seja por força do interesse profissional, a estudante ou a profissional, ou o estudante ou o profissional quer se aprofundar, existem muitos cursos que podem ser feitos. O mestrado e o doutorado em Direito Internacional, existem muitas universidades brasileiras, né? Eu fiz o mestrado e o doutorado em Direito Internacional na Faculdade de Direito da USP, em cursos que existem há muitos anos. Mas são cursos que se destinam mais a quem vai para a vida acadêmica. E há muitos cursos de especialização, que é, então, a pós-graduação
lato sensu, não é? Que são para aqueles profissionais que querem se aprofundar. Eu, por exemplo, dei aula muitas vezes no COGEAI da PUC, que é muito tradicional, que tem curso de Direito Internacional, mas tem muitos cursos. Por exemplo, eu dava aulas de Direito Internacional no curso de Direito Empresarial do COGEAI, que é muito tradicional. Um curso que especializa advogados, advogadas que estão justamente na área de negócios internacionais, e eu, então, ia dar as aulas de Direito Internacional para esse profissional. Então, a especialização em Direito Internacional, o estudante ou a estudante pode fazer tanto num curso específico de Direito Internacional, como em um curso relacionado a algum tema, direito de saúde, direito de empresas, em que haverá aulas de direito internacional. Porque, como eu disse, o direito internacional está presente em todas as áreas. Eu te apresentei como advogado formado pela Faculdade de Direito da USP, mas que dá aula não na Faculdade de Direito, mas no Instituto de Relações Internacionais da USP, que oferece o curso de Relações Internacionais. Inclusive, falei que você foi o diretor, né, desta faculdade. Qual é a relação? Veja, eu sou originalmente professor da Faculdade de Direito da USP, São Francisco. Porém, em determinado momento, seguindo justamente uma tendência que já vinha se consolidando, a USP decidiu criar um curso de bacharelado em Relações Internacionais. E hoje tem um Instituto de Relações Internacionais que tem o bacharelado, o mestrado e o doutorado. Quando a USP criou este curso, a USP foi das últimas, viu? O curso da PUC é muito mais antigo, por exemplo. A USP só criou em 2002. Quando a USP criou, o que foi feito? Os professores vieram das faculdades. Então, eu que dava aula na Faculdade de Direito, até hoje sou ligado ao programa de pós-graduação da Faculdade de Direito, fui para o Instituto de Relações Internacionais. Assim como foram professores do Departamento de Economia da USP e dos departamentos de História e de Ciência Política da Faculdade de Filosofia da USP. Então, dessas 4 áreas, vieram professores, eu do Direito, e nós formamos o Instituto de Relações Internacionais em 2002, primeiro para dar cursos de graduação em Relações Internacionais, e já a partir de 2009, também cursos de mestrado e doutorado, e hoje é um instituto consolidado, é uma unidade da USP, como qualquer faculdade da USP. Eu fui vice-diretor, hoje sou professor titular de Direito Internacional no Instituto de Relações Internacionais. Isso para mostrar que na USP, o campo das relações internacionais é um campo multidisciplinar, que envolve várias áreas de formação. Uma delas, o direito, em particular, o direito internacional. E, desculpe a intromissão, mas o que você ensina? Veja, eu sou um especialista em direito internacional público. Então, eu ensino como funcionam as leis internacionais. Né? Eu não ensino um tema de leis, eu ensino como elas funcionam. Por exemplo, o principal tipo de lei internacional é aquela que está nos tratados internacionais. Tratados, acordos, convenções. Bilaterais, unilaterais. Multilaterais. Unilateral, como eu brinco lá com eles, não existe casamento de alguém consigo próprio. Então, os tratados são bilaterais ou multilaterais. Claro, vale bobagem. Não, mas é bom para fazer a piada. Esses tratados estabelecem leis internacionais. Sobre qual assunto? Todo e qualquer. Dou um exemplo para você. Protocolo de Quioto, Acordo de Paris, todo mundo sabe o que é isso. São os tratados de mudança climática. Né? Sim. Direito internacional do meio ambiente. Os acordos de comércio internacional, a mesma coisa. O Brasil fez agora um acordo com os Estados Unidos para o uso da base de lançamento de foguetes de Alcântara, no Maranhão. Tratado sobre direito espacial. Então, eu sou um professor que ensino para os alunos como funcionam os tratados, como eles são feitos, como se garante a sua preocupação, que eles sejam efetivos,
como é que eles são negociados, né? Veja, para qualquer assunto. Então, eu ensino aquilo que é o instrumento, né, que os alunos vão aprender a guiar, né? É como autoescola. Você não aprende a guiar um carro Volkswagen, ou um carro Fiat, ou um carro General Motors. Você aprende a guiar carro, não é isso? Depois você, obviamente, pois é, depois você vai guiar. Claro, você pega um carro novo, você tem que entender como é que funciona, ler o manual de instruções, ou pedir para o vendedor explicar. Mas você tem que conhecer a essência para guiar qualquer carro, não é isso? É a mesma coisa o direito internacional. O que eu ensino para os alunos, o que eles aprendem no curso de direito internacional, é como são feitas e como são aplicadas e como eles devem entender as leis internacionais e os órgãos internacionais. Depois eles vão aplicar aquele conhecimento na área de cada um, na especialidade de cada um. Mas cabe a mim ensinar a usar esses instrumentos que depois eles vão aplicar em qualquer das áreas, né? Eu costumo dizer que o especialista em direito internacional é aquele que não conhece nenhum assunto, né? Porque o assunto é depois onde ele vai aplicar, mas ele conhece o instrumental que vai ser utilizado no tratamento internacional de qualquer assunto. E o mercado de trabalho para quem quiser para essa área, como é que você vê concretamente antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia? Ele vai se expandir cada vez mais, como já vem se expandindo, por força da crescente interatividade internacional. O que faz com que essa demanda por gente que entenda sobre relações internacionais e direito internacional aumente é o desenvolvimento científico e tecnológico que vai fazendo com que o grau de interatividade entre os seres humanos e as sociedades nacionais seja cada vez maior. E aí, tanto para conhecer essas leis internacionais, essas regras que são internacionais, como para trabalhar com as questões que aí são próprias do chamado direito internacional privado, que dizem respeito a decidir qual é a lei que se aplica, qual é o país que julga um caso, quando eu tenho situações que envolvem mais de um país, pessoas que estão em locais diferentes. Isso está aumentando muito. Muito bem, eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.